Olá pessoal, então meu nome é Jorge e eu gostaria hoje de falar sobre arte, por que isso é tão importante ou por que isso deveria ser tão importante para nós e infelizmente não é, tá? A arte em si. Qual é o papel da arte, por que a gente precisa de arte e o que a arte faz por nós mesmos e que faz pelo mundo também. Ou porque a arte em si, que está impossibilitando que o mundo inteiro se desfaça, vamos falar assim, tá? A arte é a porta para o próprio inconsciente, tá? Para a grande massa do inconsciente, para aquela grande sopa alquímica que borbulha sem parar, sempre. Antes do universo em si, pelo menos antes do nosso universo, a arte já existia, essa sopa já existia, o inconsciente já existia no meio de tudo isso. E a partir disso tudo foi formado, né? O ser humano, antes de existir o ser, essa massa, esse inconsciente já existia e dali que brotou esse ser humano. Antes de nós existirmos, aquele momento que você olha no espelho e você vê a tua face, vê o teu corpo, vê a forma da sua cabeça, antes de tudo isso existir, já existia um todo, um inconsciente em constante formação. Que está em constante formação, em constante borbulho que eu falo, está em constante magma, em constante movimentação. Passado, presente e futuro, está tudo ali, certo, incerto, tudo misturado, tudo no é, tudo no constante é. Cada vez que o artista assim, abre essa porta e mergulha lá dentro, ele leva uma luz a esse todo, ele dá uma certa ordem em relação a esse caos, ele extrai algo ali para fora, então ele extrai algo dentro dessa escuridão, desse abismo em si, isso é todo um abismo, com forma e sem forma, com e sem forma, com forma e disforme, tudo ao mesmo tempo, e extrai algo ali, algo de bom ali, que ele pode trazer aquilo para a luz, e a partir do momento que ele traz aquilo para a luz, e se forma um sentido. Não estou falando de um sentido lógico, um sentido linear, estou falando de um sentido do sentir em si, um sentido de vida, que é como se fosse um encaixe, uma peça a mais de um quebra-cabeça que é trazido lá de baixo, lá desse abismo profundo, para aqui agora. Cada vez que esse artista mergulha lá dentro, ele se coloca à prova, né? Ele se fortalece, é como entrar na caverna de um dragão e ir atrás do ouro do dragão, roubar aquele ouro do dragão e voltar dali vivo para fora. Então cada vez que ele tem que entrar lá, ele tem que estar diante desse dragão, que é a mistura de coisas, mistura de medos, de dores, de horrores, mistura de coisas não processadas, não curadas, não vistas, coisas, muitas e muitas coisas não tratadas que ele tem que atravessar, passar e retirar algo dali e sair para fora. Às vezes esse é um processo doloroso, às vezes é muito perigoso, porque escancarar a porta do inconsciente, entrar lá dentro, é entrar em contato com tudo e com nada ao mesmo tempo, é entrar em contato de coisas que podem balançar aquilo que você imagina, aquilo que você é e aquilo que você não é, o próprio aspecto das bases que você tem dentro de si do que é o ser, ou daquilo que é o real, daquilo que realmente existe e não existe. Por isso que é um processo que se faz como imaginar um mergulhador, né? 1000 metros de profundidade, não sei quantos metros de profundidade. Cada vez mais profundo, maior a pressão esmaga aquele ser, né? Maior a força desse inconsciente vem ao seu encontro. E se a pessoa não estiver fortalecida, não estiver preparada, aquilo esmaga, pode destruir a sua própria mente, entrar num desvario, entrar numa psicose, entrar numa esquizofrenia, perder o sentido do eu nesse processo. Dentro desse abismo profundo, desse inconsciente, há seres diferentes, há seres inconstantes, há seres em formação, há muitas e muitas e muitas portas para todos os lugares. Esse abismo do inconsciente não tem começo nem fim, ele está ligado a tudo, a todos. Ele não tem um processo linear como a gente imagina ou como a gente vive aqui agora. E nesse processo você encontra muitos seres esquisitos, assim como um mergulhador lá no fundo, que pode encontrar tubarões gigantes, lulas gigantes, peixes com energia própria, que tem luz própria. É um mar de coisas, um mar de sentidos. Então você mergulha com tudo. Quando você faz arte, você mergulha com o teu ser e com a tua equipe espiritual, fala assim, em direção a esse abismo para retirar algo de precioso que tem ali. Algo que pode ser sentido, algo que pode trazer uma espécie de transformação para fora, mas sempre essa transformação não é linear, não é cognitiva como a gente traz esse sentido, né, de imaginação e do pensamento. Mas vai muito além disso, vai um processo que vai muito além.
E nesse propósito, como eu falei, tem todos os seus perigos, né? E muitos que caminham lá para dentro e não saem mais, se perdem lá dentro, né, em torno daqueles todos os labirintos. Mas cada fortalecimento, cada passo que se dá, é uma pedra a mais, é uma pepita de ouro a mais. Relembrando a coisa que eu falei lá da criança, que é a criança em relação ao desenho. Né? Que a criança, ou seja, tem um ano, um bebezinho, dá um ano, dá uma caneta, dá um lápis para ela, vai desenhar. Tem essa linguagem universal, ela sai inserida naquele consciente. Esse é um processo natural para ela. E ela sabe aquela linguagem, né? Ela tem aquele linguagem, aquele fortalecimento de trabalhar com aquilo naturalmente, mas a partir do momento que aquilo é dilacerado, aquilo é destruído, né? Não, você não sabe desenhar, não, ou você não pode, ou você não é. E aquele sentido, aquela linguagem se perde, se deteriora e a pessoa fica perdida no mundo da linguagem, falar assim. Não que seja ruim ficar no mundo da linguagem, mas o que diferencia nós dos robôs é a arte. Sem a arte nós viramos um algoritmo, nós viramos praticamente um robô. Nós criamos uma masmorra virtual e ali ficamos. Perdemos o tal do sentido da vida, o que é o sentido de existir, e só passamos a trabalhar, digamos assim, a funcionar de uma forma robótica, de uma forma mecânica. Então por isso que o processo de arte não pode ser destruído, ele não pode ser perdido. Se você perdeu essa essência principal da arte em si mesma, aquilo que quando você era criança tinha, e todos tinham, a criança já nasce com aquilo, já nasce dentro desse aspecto artístico dentro dela, dessa linguagem primordial. Se você perde isso, você perde acesso à tua própria alma, à tua própria psique, ao teu próprio inconsciente, ao teu próprio espírito em si, ao Deus que habita aí. Então você tem que resgatar isso de alguma forma e ir atrás. Então, quando eu estou trabalhando com alguém em relação aos desenhos, eu mergulho com a pessoa no inconsciente dela para extrair, para trazer uma ordem naquele caos, extrair uma pepita de ouro dali. E a partir dali as coisas mudam, certos processos entram em uma ressignificação, fala assim, e um mecanismo de ordem, de harmonia, que as coisas dão um outro acerto, um outro aspecto, e as coisas mudam. E muitas coisas são limpas também, porque os próprios aspectos obscuros desse abismo em si se apresentam ali para ser vistos, para ser curados, ou para ser limpos, ou para ser realmente eliminados dali daquele aspecto. Então a arte é necessária, a arte é vital, a arte é como oxigênio, não para nosso corpo físico, mas para nossa alma em si, entende? Por isso que destruir a arte é destruir em si a própria espiritualidade, é destruir a própria porta de acesso àquilo que habita além de você mesmo, do que você imagina do que você é. É destruir a porta em relação à sua própria, vamos chamar assim, multidimensionalidade, ou os aspectos mais profundos do seu ser e os níveis mais profundos e além que pode ser acessados hoje aqui e agora. Então abra a sua alma, abra a sua mente, comece a trabalhar a sua própria arte, a sua própria linguagem primordial que está guardada aí dentro. Ela não sumiu, ela não pode sumir. Não deixem que os outros destruam a sua capacidade de sentir a sua alma em manifestação, sentir o seu desenho sendo manifestado, as cores que você possa trazer, as formas que você possa trazer adiante. Não permita que o mundo em si destrua aquilo que tem mais belo em você. A arte que está aí, a próxima vez que você se olhar no espelho, pode ser aquele espelhinho de R$ 1,99 do banheiro, olhe para si mesmo como se fosse uma obra de arte. Vá além da forma que você vê, entre na própria geometria dos aspectos das cores ali presentes. Além disso, atravesse a própria matemática, vai além. E você vai conhecer o que tem por trás, o próprio inconsciente, a própria massa de energia que está ali à sua disposição. E assim você pode trazer ordem a esse caos, pode trazer uma ressignificação, pode trazer o seu amor próprio de volta, pode trazer aquele de mais importante que ficou perdido aí, seja na sua infância, processo da sua vida, na sua adolescência, em alguma relação que não deu certo, alguma relação, alguma pessoa que se foi, algo que ficou muito doloroso ali, empedrado aqui dentro no teu coração ou na sua própria mente, que você possa caminhar lá para dentro. Abstraia da sua mente linear e lógica, ela não é o Deus em si, ela não é tudo, ela não é um ídolo para você ficar lá ajoelhado, dando oferendas para a sua própria mente.
algo maior que tudo isso, que permeia essa mente, que permeia essa construção lógica, que permeia toda a linguagem já criada e que ainda vai ser criada, não importa. Seja a linguagem humana, seja a linguagem robótica, seja a linguagem informática, seja qualquer tipo de linguagem virtual. Algo que permeia tudo isso. Ó. E se você perdeu e perder a chave disso, aí sim você vai estar perdido na sua própria masmorra, na sua própria prisão. Você tem que abstrair, ó, abrir os teus braços, espaço para a arte em si, a arte que tem aí dentro, ó, aí dentro de você, e poder expressar isso aqui agora. Lembrando que isso vai além da linguagem, isso vai além do que não é, o que não é. Esse é o sentir, não é a explicação em si. É o sentir, é aquilo que te traz, é aquilo que te leva, é aquilo que pode mudar algo aí dentro. Trazer algo melhor aí para fora. Seja para você, seja para o mundo, seja para os outros, não importa. O importante é você abstrair de você e trazer isso para fora. É pintar o 7, trazer as tuas cores para fora e pintar a verdadeira face de que habita aí dentro. Lembrando que essa verdadeira face vai além do que você vê no espelho. Vai muito além disso. Vai muito, muito, muito além disso. Abstrai da própria geometria em si, do próprio número, da própria matemática, seja lá o que você quer falar, da própria vibração, dos próprios elétrons, e vai além disso tudo, vai muito além. Por isso Deus é um artista, por isso Deus pinta, Deus desenha, Deus comanda a arte em si, manifestação, para que ela tenha um significado, para que tenha um propósito, para que gere novas ideias, para que gere novas iluminações, para que a criatividade sim esteja sempre em movimento, e você é parte, como um pincel nessa história, como um lápis, como um pincel, dando movimento a essa arte, dando simetria, dando harmonia, dando clareza, dando iluminação, tirando daquele abismo profundo, ó, do nada, do ser e não ser, do nada em si. Então mergulhe em si mesmo, mergulhe na sua própria arte, aos poucos, ganhando força, ganhando habilidades, para que você possa extrair um pouco de cada vez o melhor daquilo ali. A ordem em si mesma, a clareza, a iluminação, a harmonia, para que você consiga iluminar todos os aspectos que habitam nesse inconsciente, nesse buraco profundo, ó, que está ao redor de nós, nesse buraco negro imenso ao redor de nós, que você possa extrair as melhores pepitas, os melhores ouros, a melhor riqueza que está ali dentro, ali para fora, e conseguir iluminar esses aspectos todos e trazer clareza. Não só para você, mas para todos. A arte em si trabalha sempre por todo. Vai muito além do eu. Querendo ou não querendo, ela sempre vai muito além do eu. Ela extrapola esses limites, esses aspectos. Basta se permitir, como a criança que dá um papelzinho para ela e uma caneta qualquer, pode ser aquela caneta lá, Bic, ou aquela caneta que você ganhou de brinde, não sei da onde. Ela vai pegar, ela vai desenhar. Natural, ela vai desenhar. Ela não para para pensar. Ela não tem que parar para pensar, porque isso é natural. E assim como é a arte. Não se pensa para fazer arte. Se sente e faz arte. Você mergulha naquilo e aquilo gera, aquilo brota, aquilo traz vida em si. É além do pensamento. É isso que você precisa fazer. Extrapolar e além do teu próprio pensamento e das cadeias que você mesmo se inseriu ou criou ou foi jogado aí e acreditou. Então, boa sorte no teu propósito, boa sorte nas tuas artes, seja qual for. Abre essa porta para si mesmo, permite que a tua essência saia para fora e você conheça os aspectos mais profundos de você. A arte pode te levar lá, de um jeito ou de outro. Um desenho pode te levar lá, tá bom? Bem, vai em frente, mergulhe com segurança, sabendo sair lá de dentro também, mas continue, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Seja a caverna do dragão, ela precisa ser esclarecida, ela precisa ser aprofundada, aqueles tesouros precisam ser olhados, precisam ser trazidos para fora, aquele dragão que lá precisa ser iluminado, precisa ser visto cara a cara, frente a frente, para você entender que aquilo tudo é você mesmo, tudo aquilo é você mesmo, não tem um outro aí, só você mesmo, sempre é só você mesmo. E que assim seja, ó, que todas as cores disponíveis no universo estejam à sua disposição, gerando todas as vibrações possíveis também na sua alma, na sua mente, no seu coração, que você consiga trazer o seu melhor para fora, a sua real geometria, a sua real sintonia, a sua real vibração, seja qual for, seja qual for. Que assim seja. Boa sorte.